Sejam muito bem-vindos a mais um JuizPod, seu podcast jurídico. Eu sou Karina Calisto, advogada, professora e apresentadora desse projeto, que tem o compromisso de levar informação de qualidade jurídica, mas sempre de forma leve e acessível, num bate-papo com as maiores referências da área para vocês. Eu estou aqui do lado do nosso co-apresentador, ilustríssimo João Liberato, vai fazer as honras para chamar o nosso convidado. Beleza. Valeu, Karina. Sempre um prazer estar aqui contigo. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. 15 dias atrás nós recebemos aqui o professor Pablo Stolze, e hoje nós temos, pode ser dito, a sua dupla acadêmica em termos de produção de livro de Direito Civil, professor Rodolfo Pamplona Filho, que é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, professor titular de Direito Civil e Processo do Trabalho da Unifax, também professor da UFBA. Não vou ler o currículo todo, senão a gente vai passar uma hora aqui, mas além de professor, juiz de direito, dono de Kombi, pai de pet e namorado da Ana. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a Karina mandou o convite dizendo, olha, professor, o senhor já conhece o JuizPod? Eu digo, eu vi o de Pablo, o senhor quer entrevistar? Estou aqui à disposição. Vamos bater um papo aí nessa noite. Eu estou feliz, alegre, contente e estou assim que nem Cine Magal. Me chama que eu vou, pergunta que eu estou aqui para responder. Pode perguntar que eu respondo. Só não tá mais feliz com a gente, professor. Saiba que é uma grande honra, satisfação recebê-lo aqui. O senhor que é uma pessoa que foi meu professor, já estive no Papeando. É verdade. Sou uma admiradora do seu trabalho, uma admiradora da pessoa também que o senhor é. A gente falou um pouco disso, né? O senhor se permite ser quem você é. Isso acho que já é uma lição de vida espetacular. E para mim é uma grande satisfação. Li pelos seus livros, estão até aqui. Olá. São meus, da minha biblioteca pessoal, da de João também. Isso, eu tô com um mais antigo aí que o Pablo assinou 15 dias atrás, que eu vou pedir também um autógrafo já. Não são tão antigos assim. O professor de Direito Civil não autografa, ele infungibiliza. Ele torna único, torna esse bem precioso. Já pensou, eu faço esse autógrafo hoje, aí eu tenho um infarto fulminante bom. Pode ser o último autógrafo da minha vida. Então a gente tem que tornar único. Por quê? Porque todo momento deve ser único. Nós devemos imaginar que essa oportunidade de conversar com vocês, ter esse momento, eu muito mais velho do que vocês, e nessa oportunidade para bater um papo, conversar um pouco sobre a minha experiência, sobre a minha vida, sobre a visão de vida, e essa troca de informações é a base da nossa construção, é muitas vezes do que nos diferencia dos irracionais, é compreender, dialogar, trazer ideias, visões diferentes, e isso para mim é uma satisfação imensa. Então, para mim, vai ser uma diversão bater esse papinho com vocês. Eu não queria chamar o professor de velho, não, mas é professor de todos nós, né? Não é te chamando de velho, professor, não, mas... ele começou muito jovem. É verdade. Eu comecei na magistratura com 23 e como professor com 24, né? Aí como professor, formalmente carteira assinada, isso, embora eu já tinha ensinado a minha geração. Hoje o pessoal fala aula de reforço, nosso tempo era aula de banca, né? Eu dava banca de matemática e de física, né? Ainda no colégio, e depois fui na faculdade, eu formei para a Universidade Federal da Bahia, eu fui monitor de Direito Civil, né? Eu fui monitor da turma de Pablo, inclusive o Pablo foi meu calouro, né? E é uma sensação imensa, muito tempo depois ver. E a grande vantagem de ficar velho é essa, é a quilometragem, né? Porque a velhice ou a idade às vezes faz aumentar nosso peso, diminuir nossos cabelos, mas essa quilometragem que o tempo traz é sensacional, é um diferencial, porque a gente para de contar história, a gente torna testemunha da história. Há vários os temas que a gente vai conversar hoje. Eu comecei como juiz em 95, como professor em 96, lancei em 96 meu primeiro livro, agora já são, até este momento, 99 livros publicados, ou seja, é em civil, é em trabalho, é em poesia, é em metodologia, é em filosofia, né? E essa ideia de produzir foi algo muito da minha geração. Foi o nosso amigo Fred Didier, bacana. Sim, ele dizia assim que eu sou o decano dos jovens juristas. Ou seja, eu sou o mais velho dos jovens. Né? Por quê? Porque era a ideia, e uma colega minha no mestrado, já no distante ano de 96, ela dizia, e eu era muito jovem na época, ela dizia: Pamplona, o que é evidente em você é que você não tem medo de dar cara a tapa.
né? Ou seja, a geração baiana anterior à minha, ela sofria daquilo que Anísio Teixeira dizia de uma característica do baiano, dizer que o baiano era ágrafo, que o baiano discursava, encantava, mas não escrevia, ou seja, não produzia. E talvez isso seja, na verdade, um resquício, talvez um momento histórico, né? A ditadura fez com que uma determinada geração tivesse pudor de produzir. E aí, de repente, veio uma nova geração de pessoas que colaram um grau depois dos anos 90 e começaram a produzir muito. Não sou eu, Fred, Pablo, Dirley, o falecido Cristiano Chaves, ou seja, há toda uma geração que atuou e que produziu e que não teve medo da cara a tapa. Né? Talvez, para esse papo não ficar muito sisudo, talvez o filósofo básico aqui deve ser Robbie Rossa dos Menudos, né? Não se reprima. Então vamos lá. Eu não me reprimo, não. Não, mas seguramente a sua geração, professor, se é que a gente pode dizer assim, é uma inspiração, é um guia para a nossa geração. Sem dúvidas. Eu não fiz a graduação na UFBA, eu fiz a graduação na Católica, tive alguns professores compartilhados, Jaime Barreiros, professor Dirley, mas, assim, a grande maioria dos professores, ícones, né, que eram ídolos, e eu sempre fui muito fã dos meus professores, estavam na UFBA. Então, quando eu fui fazer, por exemplo, o processo seletivo para o mestrado, eu tremia igual uma vara de bambu, porque só de estar na UFBA, das referências, já era muito especial para mim. Eu fui substituto na UFBA 2 anos, pela segunda vez, e era muito especial estar lá, embora eu não esteja mais na graduação, mas a figura do senhor, dentre outros colegas, então é seguramente uma geração que inspirou a nossa. Então, por isso, muito obrigado também. Estamos juntos. E, na verdade, me permita até então falar para você como discípulo, e para a Karina como discípulo, uma das coisas que eu acho mais interessante foi que, quando eu escrevi o meu livro O Repertório de Conceitos Trabalhistas, eu escrevi junto com um ex-professor meu, ainda vivo, minha referência, uma referência paternal para mim, que é o professor José Augusto Rodrigues Pinto. E quando eu fiz esse livro, né, nós tivemos a ideia de dedicá-lo, ele ainda estava vivo, ao professor José Martins Catarino, que tinha sido professor de Rodrigues Pinto. E a gente acha que homenagens muitas vezes devem ser em vida, sabe? Porque você tem que manifestar para a pessoa o quanto ela é importante para você. E eu estudei a obra de Zezé Catarino lá na PUC de São Paulo. Não estudei os livros de Zezé na graduação, na UFBA. Aquela referência que ninguém é profeta em sua própria terra, e talvez isso ficasse muito evidente. E eu queria homenagear Zezé em vida. E junto com o Rodrigues Pinto nós fomos entregar o primeiro volume do livro, né? a primeira edição, o primeiro exemplar que nós chegamos, fomos juntos. E Zezé me falou, a gente chamava de Zezé, tinha essa liberdade, ele me chamava de Doutor Rodolfo. Era engraçado, era advogado, eu era juiz, né? Eu era juiz, fui juiz muito novo, mas era juiz, ele atuando na advocacia, e ele falava Pinto e Doutor Rodolfo. Assim, olha, Doutor Rodolfo, o senhor é muito jovem. O senhor é de uma geração, ou talvez 2 gerações depois de Rodrigues Pinto, do magistério. E Pinto é posterior a mim. Mas fico muito feliz de receber essa homenagem. Claro, mas sabe por quê? Porque as pessoas às vezes se hostilizam. As pessoas às vezes têm a necessidade de machucar, de falar mal um do outro, sabe? Quando surge um novo talento, as pessoas, em vez de estimulá-lo, ou encaminhá-lo, ou orientá-lo, às vezes querem sufocar, ou falar mal, ou dizer dizer alguma coisa demeritória. E ele diz assim, olha, Pamplona, eu não penso assim, não. E eu acho ótimo que você esteja surgindo. Isso foi no final dos anos 90. E você precisa talvez entender que o magistério, a academia, não é uma corrida um contra o outro. Ela é, na verdade, uma corrida de revezamento, em que cada um leva o bastão. Eu levei o bastão, passei para Rodrigues Pinto, para Pinto, Pinto passou para você. Você vai passar para os seus alunos, como de fato, 30 anos depois, eu já passei para tantos jovens valores.
né? Essa é a sensação de conversar com jovens talentos e dizer, cara, nós estamos juntos. Eu fico muito feliz, sabe? Eu estou ensinando há 28 anos, né, ininterruptamente, 29 como magistrado. A maior parte dos meus colegas na Unifax, né, quase todos, né, e hoje na UF, boa parte, foi meu aluno, ou na graduação, ou na especialização, ou no mestrado, no doutorado, né, alguns eu supervisionei no pós-doc, né, e isso é muito interessante para lembrar de uma frase de como um professor quer ser visto por seus alunos, sabe? Eu já posso dizer que já acompanhei mais de uma geração, né? São quase 30 anos de magistério. E uma vez eu ouvi isso, eu incorporo isso para a minha vida. Tudo que um professor quer para seu aluno, para o seu discípulo, é ser visto como um gigante. Como assim um gigante? Não é o gigante Golias, bíblico, opressivo, não. É ser visto como um gigante para que os nossos alunos subam nas minhas costas e vejam onde eu não vou conseguir ver. Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança. É pouco provável que eu viva mais tempo do que eu já vivi. E tem uma nova geração com 25, 30, 35 anos, né, que está batalhando o seu espaço. Eu quero ajudar todo mundo. Eu fico feliz da vida quando eu vejo os meus ex-alunos brilhando com meus colegas. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que eu carreguei o bastão e passei. Eu continuo carregando em outras corridas, porque eu vou passar esse bastão depois. Missão é e essa, né, essa ideia, ensinar. Eu estou juiz há 29 anos, professor há 28. Mas eu sei que daqui a algum tempo, acho que a minha geração não se aposenta, então, na expulsória, ou se eu não morrer, eu deixarei de estar juiz, né? Mas professor é você sempre. Enquanto eu tiver com lucidez, com consciência, com vontade, com saúde, sabe? É maravilhoso, não há sensação melhor, sabe? Eu costumo dizer, eu fiz isso num poema, que eu até recitei no Papeando que eu fiz com o Edivaldo Boaventura. Ser professor é a parábola do semeador. A gente joga semente o tempo todo em sala de aula. Joga semente o tempo todo sem saber onde olha. Mas às vezes ela cai na pedra, às vezes ela cai nos espinhos, às vezes ela cai na estrada. Mas quando cai em terra boa, quando frutifica, quando dá folha, flor e fruto, todo sacrifício vale a pena, sabe? Todo o tempo que você fica preparando aula, corrigindo prova, dando bronca, porque o indivíduo está querendo fazer a lei do menor esforço, sabe? Isto é a melhor retribuição, sabe? Eu tenho alunos que viraram filhos, tenho alunos que me chamam de pais. Eu acho isso maravilhoso. Eu posso até dizer o nome, não tem problema nenhum, né? Claro. Miguel Calmon é o coordenador lá da IFAX. Miguel é um filho, né? Miguel, e foi para de constitucional, foi meu aluno quando fui professor da Católica. Eu fiz da Católica de 97 a 99. Miguel veio da Católica. Miguel, o pai de Miguel morreu. Quando ele casou, quem entrou no lugar do pai dele fui eu. Isso é sensacional. E essa relação de discipulado que vira uma filiação, isso não tem preço. É a melhor coisa que existe no mundo. E eu quero continuar alive and kicking por bastante tempo. E continuará. Eu com fé em Deus. Eu já estudava por seus livros na graduação, professor, mas o senhor não chegou a ser meu professor na graduação, foi, né? Não vou nem falar indiretamente, porque quando a gente estuda pelos livros é diretamente também. Mas o senhor me marcou enquanto educador, e eu falo assim, lição de vida, de realmente imbuído na missão de professor. Porque nos livros a gente vê a didática, a técnica, mas o senhor me marcou antes de eu conhecê-lo pessoalmente. Acho que o senhor vai lembrar disso. Quando eu estava na graduação, na Fax, teve um dia que faltou luz.
Foi perto do à tarde, no Iguatemi. Faltou luz, aí, naturalmente, os professores cancelaram as aulas, estava todo mundo indo embora. A gente passou no pátio, você estava dando aula no pátio. Sim. E eu achei aquilo o máximo, achei sensacional. Eu olhei assim, eu pensei na hora, eu falei, caramba, eu queria que ele fosse meu professor. E eu vi alguns alunos falando, vixe, essa turma se deu mal, não vai, ia ter uma folga, agora vai ter aula. E eu pensando, poxa, eu achei isso incrível. Porque é disso, de missão, assim, né? Não foi um ar-condicionado que quebrou, uma luz. Você foi lá e cumpriu o seu papel lindamente e deu uma aula, acho que não só de direito civil ou direito do trabalho, mas você deu uma aula para aquelas pessoas do que é aquela missão que você está exercendo ali. Então, minha admiração desde de sempre. É uma frase atribuída a Martin Luther King. Quando você assumiu uma missão, qualquer que seja a missão, se entregue. Se você vai ser varredor de rua, seja o melhor varredor de rua. Se você vai ser professor, se entregue, sabe? Eu, lembrando de uma ex-aluna, né, que na graduação ela disse para mim, sabe, eu sou o professor assim, eu sou o canceriano, sabe? Então eu sou o cara que se emociona, que chora, que se emociona com os bilhetinhos na prova final, assim, os alunos falando assim. Aí teve uma aluna que... Me salve. Essas são onde eles mais se dedicam. Mas teve uma aluna especial, que era uma aluna muito boa, ela virou professora, inclusive. Ela disse assim, Pamplona, você é meio diferente. Eu diria, você é estranho. Eu acho esse elogio tão maravilhoso, sabe? Porque eu vejo aqui o pessoal dando aula, chega, vai, compra e sai correndo. Você não. Você tem aquela consciência de que o futuro do aluno está na sua mão. Você se entrega, você vai... Porque é verdade. Sabe, eu conto às vezes a história de meu pai, que não tinha 8ª série, e de repente fez supletivo e entrou na faculdade aí da UFBA, né? E que passou fome. Eu nunca passei fome, eu posso dizer isso, mas eu fui criado por alguém que passou fome. E aí ele disse, Adolfo, tem que estudar. Isso muda tudo. Essa coisa de, olha, você pode saber que tem que saber, e foi o fato, meu pai já faleceu, tem mais de 20 anos, ele dizia, eu não vou deixar herança para vocês. Você não vai ter dinheiro. E realmente não teve. Mas eu vou lhe dar educação. Porque foi o que me diferenciou. E eu acreditei nisso, sabe? Isso para mim, acreditar que o estudo emancipa é talvez a raiz da missão que eu levei para a minha vida. Para que eu pudesse conquistar meu espaço ao sol com meu esforço. E que eu pudesse proporcionar aos meus alunos, aqueles que me abriram os braços e eu entreguei meu coração, que eles possam também conquistar seu espaço. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, as pessoas precisam se esforçar. Não vai procurar no ChatGPT, que você não vai achar. Não vai se informar em Instagram. Vai ali. Não, mas tem coachings muito bons. Tem, hoje em dia, TikTok, tanta coisa. TikTok é a fonte do direito. É meio complicado. É a doutrina. Professor, deixa eu te fazer uma outra pergunta pegando esse gancho. Antes até a gente entrar no tema central. A gente tá aqui batendo papo. A gente tá batendo papo. Eu tô falando, a gente tem que falar de direito de trabalho. Vamos falar. Eu vou puxar isso aqui agora. Mas por uma pergunta um pouco mais branda. E a carreira da magistratura? Eu sei que o senhor poderia ter escolhido dentre diversas carreiras. Por que a magistratura? Olha, eu posso dizer de maneira na versão curta ou na versão longa. Vou tentar fazer a versão mais curta. Pra gente entrar. Exato. Eu entrei na faculdade com 18 anos, né, pensando em buscar o meu lugar ao sol, ao velho discurso de que o direito, velho e verdadeiro discurso, que o direito traz um leque de opções e tudo, eu só precisava disso, até pela forma como meu pai me criou. E logo, eu sempre me apaixonei pela magistratura.
eu achava a ideia de alguém que deve tratar as pessoas com imparcialidade, não com neutralidade. Neutro não é marca de gente, mas sim de detergente. Né? Com imparcialidade, de ouvir os dois lados, de engolir em seco, vamos ouvir aqui, a mais escabrosa seja a história, vamos ouvir aqui a outra parte, garantir contraditório. Isso sempre foi alguma coisa muito forte na minha vida. E eu pensava em ir para a magistratura estadual. Era a minha intenção, logo no da faculdade. Mas essa também é uma parte pessoal, mistura a vida pessoal com as vocações acadêmicas. No meu primeiro semestre de faculdade, meu pai teve um infarto. E aí a gente não sabia como é que vai ser, eu vou virar rimo de família, não sei o quê. E... meu Deus, ele estava no hospital ainda, aí abriu o edital para concurso de servidor da Justiça do Trabalho. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou usar uma coisa, vou estudar. A UFBA entrou em greve, eu estava no hospital, no primeiro semestre eu sabia CLT quase dona de cor. Né? E aí dei sorte, passei em primeiro lugar no concurso para servidor, né? É de nível médio. Sorte, né? Aí eu virei servidor com 19 anos. Sorte. Né? Ainda era vigência com 16, eu fui emancipado, né? Aquela hipótese, né? Eu tive uma hipótese de emancipação legal e entrei no seu trabalho, e aí a ideia de um procedimento sério, informal, algo com oralidade, me encantou. Eu vi aquilo, eu disse, eu quero ser juiz do trabalho. Na faculdade, fui aluno de Rodrigues Pinto, que era um professor apaixonante. Aí, juntou a teoria com a prática, eu vou fazer isso. E aí, me formei no dia 4 de fevereiro de 95. Me inscrevi no concurso de juiz no dia seguinte. Estava aberto, era o último dia. E dei sorte de novo. E aí, 4 de fevereiro, aí no dia 10 de julho, portanto, 5 meses e 6 dias depois, eu tomei posse como juiz do trabalho. Que maravilha. Em 95 também. E... eu não era nem nascido em 95. Aí, nessa linha, eu acabei, digamos, me encontrando com a magistratura trabalhista. Embora na faculdade o meu primeiro amor fosse o direito civil. Sim. Eu fui monitor de direito civil. As pessoas até perguntam isso. Por que você é juiz do trabalho e professor de direito civil? Todo mundo se pergunta. Eu tinha essa dúvida também. Eu digo, simplesmente porque direito do trabalho é direito civil também. Sim. Agora, é preciso compreender que há linhas principiológicas diferenciadas, todo o que a gente ensina lá em direito dos contratos, sobre dirigismo contratual, é a base da qual emergiu o direito do trabalho. Então, é compreender o sistema como um todo, né? E dizer que, na verdade, não há um grupinho. Porque eu vejo isso. Os professores de direito civil não gostam de trabalho, os professores de trabalho não gostam de direito civil. E eu digo, eu gosto dos dois. Eu não tenho problema. É uma ponte entre os dois, seguramente. E aí eu fico brincando, né? Dizendo, gente, como é que vocês podem perguntar isso para mim? Todo mundo pergunta. Porque Orlando Gomes era professor de catedrático de direito civil e foi o primeiro catedrático de direito do trabalho. Por quê? Porque ele percebeu justamente, houve uma emancipação para efeito didático, para efeito de disciplina normativa, para efeito do que a gente chama de microsistemas jurídicos, mas a base de uma teoria geral é a mesma. Você vai ter as peculiaridades. Quando você começa a compreender esse sistema como um sistema propriamente dito, ou seja, como uma base teórica que pode servir para o direito do trabalho, para o direito civil, para o direito empresarial, para o direito do consumidor, uma base da teoria geral do direito privado, de repente você fica assim, aí de repente você abre mais o horizonte e começa a compreender dentro de uma base de teoria geral do direito, ainda que direito civil, né, a ideia do negócio jurídico, da ideia da manifestação da vontade. De repente a gente vai lá em processo civil falar sobre o negócio jurídico processual com toda a base teórica. Vai bater até em penal hoje em dia. Vai em penal. E perceba, Karina, você tem idade de ser minha filha, mas perceba, quando eu fiz graduação, as pessoas diziam que eu trabalho, aquele preconceito, olha, não, lá, mas supermercado jurídico, lá tudo não sei, toda hora quer fazer um acordo, não sei o quê, e de repente a transação penal veio muitos anos depois. Quando você começa a superar
preconceitos, né, conceitos que lhe foram imiscuídos em função de determinadas lições, exemplos ou experiências, né, e começa a olhar, digamos, tira essa lente que lhe reprime, que lhe condiciona a achar que o certo é isso ou outro, você começa a compreender muito mais o sistema. Eu brinco muito com os professores de penal, assim, quase como se fosse Bavi, aquela coisa assim, ó, sub-ramo do direito, civil é menor do que penal. Sub-ramo do direito. Mas perceba, é uma brincadeira como um Bavi. Bavi é paixão. É paixão. É lógica. Entende? Direito, não. A gente vai compreender. A gente faz a brincadeira com o coleguinha. Mas é preciso entender que a base teórica para temas, principalmente em aspectos de crimes de menor potencial ofensivo, transação penal, vários elementos você pode resolver com a base do direito privado. A lógica é a né? mesma. Exato. E aspectos do direito penal são muito importantes para a compreensão, às vezes, de um sistema de um devido processo legal, para entender compreensão sobre contraditório. Quando o Supremo falou sobre a eficácia direta dos direitos fundamentais com base naquele caso da UBC, da União Brasileira de Compositores, que gerou até modificação no Código Civil para exclusão de um associado, a ideia de um devido processo legal para uma relação jurídica de direito material, gente, isso mostra que, na verdade, há todo um sistema. E quando o indivíduo só consegue pensar em caixinha, ele acha estranho. Né? O problema é que eu não sou fora da caixinha. É que eu já rasguei a caixinha muito tempo. Então, aí a gente consegue entender uma perspectiva mais ampla. Perfeito. Eu vou fazer um paralelo, porque o senhor, como doutrinador e como magistrado, eu, como advogada, eu passei por um momento também que eu acabei acumulando ali áreas de atuação. Eu sempre fui penalista e, ao longo dos anos, eu comecei a atuar com improbidade eleitoral, que hoje eu tenho tanta atuação quanto penal. E no início, eu lembro que quando me chamaram para compor uma equipe de eleitoral pela primeira vez, eu falei, eleitoral? O que que eu vou fazer com direito eleitoral? Quando chegou o primeiro caso assim estratégico do escritório para resolver, eu olhei e falei, gente, a lógica é lógica estratégica de defesa. É o que eu faço no direito penal. Assim foi com improbidade. Hoje eu sou apaixonada pelas 3 áreas. E eu acho que acaba que quando a gente pega a lógica de uma para outra, óbvio, você tem que se especializar naquilo que você está atuando, tecnicamente você tem que dominar. Exato. Mas quando você traz algumas estratégias, algumas lógicas de uma área para outra, eu acho que isso só cresce. Na verdade, parabéns a você por ter superado o preconceito de eleitoral. Parabéns mesmo, porque falo de coração. Porque não é fácil sair da zona de conforto. Não é fácil. Olha, o indivíduo só faz direito do trabalho, só faz direito do trabalho, então ele começa a falar mal dos outros ramos. Por quê? Porque a zona de conforto dele é a que ele domina. Quando a gente se permite conhecer outros campos, a gente vê, olha, não era isso tudo que a gente estava imaginando, não era esse bicho-papão. É preciso abrir esses horizontes. E aí, de repente, a outra etapa, por isso que eu dou parabéns duplo a você. Primeiro, por se permitir conhecer uma área que era fora da sua zona de conforto, e depois ter o vislumbre de que o que você sabia antes podia servir também para ali. Por quê? Porque aí, de repente, para mim, essa é a compreensão da verdadeira inteligência. Quando você começa a trazer dentro da sua base teórica, né, aquilo que pode servir para abrir horizontes de um novo campo do qual você não era originalmente pertencente. Te torna estranho ou diferente fazer algo que as pessoas, em regra geral, não fazem. Quem faz só aquilo, óbvio, né? É o que eu tô falando, tecnicamente, mas quando você traz, é uma coisinha a mais que pode fazer uma diferença no processo. Então, por exemplo, isso do eleitoral, acho que a primeira demanda que surgiu, eu olhei e falei, gente, isso aqui é estratégia. De penal, de defesa, de um modo geral. Quando a gente começou a atuar, daqui a pouco surge uma CPI, um processo de impeachment de prefeito, que tem questões eleitorais e tem questões de ordem criminal. Exatamente. Então, você comunga aquilo ali, você tem uma visão diferente. Eu acho assim, eu pegando da magistratura, mas trazendo essa visão de advocacia, hoje eu estava falando até com nossa estagiária que passou recentemente na OAB, em breve. Parabéns. Já está com a carteira na mão. Duda,
Um beijo. Um beijo, Duda. Ela estava falando sobre um momento de período de graduação, de fim de graduação e estudo para a OAB. Ela estava falando que ela estava ansiosa e tudo, que era um momento de mudança. E aí eu falei, ó, Duda, antigamente eu enxergava também com essa ansiedade como uma dor. Hoje em dia, toda vez que eu saio da minha zona de conforto, que eu começo a sentir aquela ansiedade, aquele comichão, eu vejo como um bom presságio. Que eu tô saindo do mesmo. Evolução. Então é como se eu estivesse subindo um degrau, às vezes eu acho que o passo tá um pouquinho maior, mas aí você dá conta, você faz o que precisa. Aí eu ressignifiquei esse comichão na barriga que dá, né, quando a gente vai fazer algo diferente. E hoje eu gosto, eu tenho tesão por esse comichão. Então, eu acho que é por aí, assim, eu acho muito legal isso. Isso traz a questão da sensação de estranheza, é isso. Mas o que é interessante é justamente isso, que é um diferencial. Né? Eu estava olhando aqui, aí olhando o livro, eu e Pablo ali, aí eu estava lembrando quando a gente lançou a primeira edição, em 2002. Eu tenho a segunda edição ali. Então, era a primeira edição, em 2002, lá do volume 1. Qual foi o grande sucesso do livro? Porque, claro, dá um trabalho danado escrever sobre direito civil, claro. É enciclopédico, é a ideia de uma constituição do direito privado. Mas qual era um dos diferenciais do livro? Porque a gente saía um pouco do rame-rame, né? Do exemplo que todo mundo dava de Caio Tissimevio, né? Mas, às vezes, o livro era repleto de exemplos de direito penal e direito trabalhista. Né? Por causa das experiências da gente. E isso era algo diferencial, porque eu lembro que as primeiras citações do nosso livro no STF foram justamente ideias, digamos assim, que saíam do rame-rame, da mera reprodução do que a doutrina ia dizendo. Por quê? Porque trazer a sua expertise de um outro ramo abre horizontes. E eu falo isso como juiz do trabalho, por exemplo. Eu julgava muito antes, às vezes, do Código Civil, né, questões sobre programa de demissão voluntária com base no princípio da boa-fé. Com a ideia de boa-fé objetiva. Ou seja, mas onde é que estava isso na CLT? Não estava. Não está. Porque o indivíduo queria achar que a limitação de um universo normativo tinha que ser... Olha, você tem que ver onde está a resposta dentro dessa lei. Não, você tem que compreender no sistema. Né? Para esse papo não ficar muito careta, é como o multiverso da Marvel, entende? Às vezes você vai achar a resposta em outro planeta. Perfeito. Perfeito, professor. Deixa eu me ater um pouco mais ao nosso tema. Vamos lá, que a gente está só batendo papo. Não, batendo papo não, estamos aprendendo. É bom demais, estamos aprendendo. Tendo aula. É porque o professor Rodolfo ele pode falar sobre qualquer tema. E aí, se a gente for puxando qualquer tema aqui, eu vou ter que pedir uma cerveja, uma pizza, exatamente. E a gente vai levar aqui até meia-noite. E a Ana, coitada, vai ficar ali sem o jantar dela. Come a pizza com a gente. Vai comer a pizza com a gente. Eu vou pedir um Casa Vidal, vou fazer uma propaganda gratuita aqui. O pessoal da Casa Vidal nos contrata aí depois. Casa Vidal nos patrocina. Nos patrocina, hashtag. Professor, eu queria entrando um pouco mais no tema. É o seguinte, você acha... que o marco para que a gente possa falar uma era digital e direitos e deveres, não apenas no ramo trabalhista, mas em especial, é a lei do processo eletrônico e é o início da digitalização dos processos? Ou seria um momento anterior de universalização do conhecimento, acesso maior à internet, ou talvez um terceiro marco pós-pandemia? Aí vamos colocar aqui Jack Stripador por partes, né? Vamos entender. Se eu estou pensando no mundo das relações jurídicas de direito material, né? Há vários fenômenos, uns de ordem econômica e outros de ordem tecnológica. Econômica, a própria ideia de globalização. Desde o final dos anos 80, nós temos, desde a queda do Muro de Berlim, a queda desse dualismo político que às vezes as pessoas querem ressuscitar, talvez por interesses econômicos, mas a ideia do fim do perigo vermelho foi algo que fez um repensar no campo das relações de trabalho.
Ao mesmo tempo, a questão da evolução tecnológica. Há compreensões que o mundo mudou muito, e pensando em relações jurídicas de direito material, né? E aqui a gente precisa dizer o óbvio, né? Mesmo Karina, que tem idade de ser minha filha, é preciso entender que a maior parte das pessoas, né, que está nos ouvindo ou que tem a minha idade para cima, essas todas, elas são nativas de um mundo analógico. Isso. E a gente hoje vê pessoas nativas de um mundo digital. Eu costumo dizer, para você medir o que é que você tem que tentar lembrar qual foi sua primeira postura diante de um celular touchscreen. Se a primeira vez que você pegou nesse negócio, você ficou batendo, você é nativo. Analógico. Agora, se você pegar uma criança de 2 anos, ela pega um porta-retrato. Ela pega um tablet, ela pega um celular, ela se comunica com o mundo de uma forma diferenciada. Criança pegando porta-retrato e querendo fazer isso aqui. Exato. Eu lembro uma brincadeira que eu vivi, porque foi um fato, mas que eu acabei virando uma piada de sala de aula, né, com meu filho, o Rodolfinho, que é um homem hoje de mais de 1,80 m, né, estudante de medicina, todo bonitão. Mas ele está com 18 anos, vai fazer 19. Eu me lembro quando ele tinha 4, 5 anos, e ele viu a máquina de escrever do avô dele. Ele olhou e disse: "Olha, pai, que massa! Imprime online." Meu Deus. Por quê? Porque a lógica é diferente. Sim, claro. Ou seja, compreender essas relações no mundo, né, é muito diferente, né? As novas formas de trabalho, as novas formas de comunicação, a integração das pessoas. Perceba, eu estava outro dia falando em meios de audiência, o indivíduo querendo que juntasse os contra-cheques assinados pelo reclamante, porque o artigo 464 da CLT fala que salário se paga mediante recibo. Aí eu olhei assim, doutor, acho que tem 20 anos que eu não vejo meu contra-cheque. Na verdade, aqui no tribunal, eu estou desde 92, eu nunca assinei um contra-cheque. Vou ter que pegar um retroativo, traz o booking. Perceba, o mundo é diferente, mas quem nasceu, não. O salário se paga mediante, tem que ter o recibo. Que loucura. Trabalhar com folhas de pagamento, com fichas financeiras, isso por si só já era uma evolução tecnológica. Isso é um fato. Para mim, talvez o marco da revolução tecnológica. É claro que, ainda em relação jurídica e direito material, compreender que a pandemia funcionou, e eu usei isso muito em lives. Eu fiz 400 lives em um ano, porque eu estava trancado num flat para interagir com o mundo, né? E foi engraçado isso, porque eu tinha 30 mil seguidores no Instagram, de repente eu fui para 170, 180 mil, né? Porque eu conversava com todo mundo, né? Eu conversei de ministros do STF a estudante de direito. Eu adorei a naturalidade com que você falou. Não, eu estava trancado. Num flat eu fiz o quê? 400 lives. E eu estava aqui. O que é que eu fiz quando eu estava trancada? Eu tinha que produzir, eu estava lá. Bebi muito. Assisti live sertaneja. Entende? Aí, mas o que acontece? Eu falei isso muito nessas lives. A pandemia, né, e falei nas lives pós-pandemia, pandemia foi uma enzima. Não sei se lembra lá de biologia, lembra lá de química. O que é uma enzima? Ela acelera a reação. Eu vou ficar calado nessa parte, né? Aqui, gente. Ela acelera a reação. Então, o que é que acontece? As pessoas, né, a gente sempre achava que a tecnologia... Mas perceba, quando a gente entrou na pandemia e suspenderam as audiências, a gente teve que, na marra, fazer audiências telepresenciais, audiências virtuais, e com toda a resistência, com a de segurança, aí começou a fazer. Aí, de repente, começou a abrir no pós-pandemia, aí as pessoas quiseram fazer presencial, entrar com mais segurança para não fazer presencial. Exatamente. Porque, de repente, as pessoas se adaptaram rápido, com todas as dificuldades. Mas perceba que
E isso não é só, pensando que o aspecto, estou querendo falar de direito material, mas falando de um reflexo social para o processo, mas o teletrabalho, o home office, as pessoas passaram a ver as relações como um todo. Perceba, Karina, quando você estava lá na graduação da Unifax, se lhe chamassem para assistir um seminário, um congresso virtual, você ia dizer, eu não vou não, isso... Não vou, isso não Não presta. vou, é enrolação, Não presta, certeza. O mundo mudou. Às vezes, e hoje o que acontece? Às vezes fui ser homenageado aí numa formatura e não vai dar para eu ir, porque eu vou estar num outro evento que eu já tinha comprometido. Aí o que acontece? Eu faço um vídeo. Ou mais, eu faço uma teleconferência e transmite ao vivo lá para os alunos, eu participo virtualmente. Então, o mundo mudou com as comunicações. Só para dar a resposta completa. Se eu estiver falando, porém, da relação jurídica processual, e lato sensu, não é somente o trabalho, o processo no Brasil, o PJE é o grande marco. Né? Eu fiz um episódio na primeira temporada do Papeando com Pamplona, lá com o ministro Cláudio Brandão, né, do TST, falando sobre o processo judicial eletrônico. A gente pensa, qual é o primeiro marco normativo no Brasil? É a lei do fax. A nova geração não sabe nem o que é um fax. O STJ já aceitava o protocolo por Exato. fax. Mas perceba, era algo, mas a lei veio a disciplinar aquilo que era uma inovação. Hoje ninguém sabe o que é um fax. Né? As pessoas não sabem o que é um cassete. Eu não sei explicar. As pessoas não sabem o que é um VHS. Entende? As pessoas não sabem o que é um Sony Betamax. Ou seja, profissões que foram sendo mudadas. Para o processo, a lei do fax lá atrás vai ser um marco para pensar no PJE, para pensar num processo judicial eletrônico, que inclusive todo mundo sabe, né? Há quem chame o PJE de pesadelo judicial eletrônico, né? Porque o PJE não é ainda aquilo que ele se propôs a ser, que é para ser um processo nacional. Isso. O PJE existe no Brasil todo, mas ele não é nacional. Exatamente. Porque ele não comunica entre si. Isso. É só você ter uma hipótese de modificação de competência, seja por um aspecto de competência decorrente, uma fase recursal, seja por uma situação de um conflito de competência de natureza material, que eu vá mudar do ramo do Poder Judiciário, vai ter que começar o processo. Ainda que faça um marco temporal lá, porque não se comunica. E porque não é fácil comunicar, porque linguagem é muito importante, seja no direito material, seja no direito processual. E as pessoas não conseguem se comunicar. Por quê? Porque ficam apegados às suas zonas de conforto. Então, eu tive a experiência de ter sido 10 anos juiz da vara do trabalho mais antiga do país, que é a gloriosa primeira vara do trabalho de Salvador. E eu instalei lá, à época, o chamado e-despacho. O que é o e-despacho? Não, por quê? Porque as varas do trabalho funcionavam num sistema fordista. E aí, saber de direito de trabalho é ótimo para vocês. Porque o indivíduo tinha carteira de protocolo, carteira de pagamento, carteira de execução, carteira de notificação, carteira de expedição de ofício. E aí o que acontecia? O indivíduo saía de férias, acumulava o serviço. Ninguém fazia. Aí o que acontece? O que é que eu fiz isso ainda na década passada? Não, para com isso. Nós vamos agora, todo mundo vai fazer tudo. Isso foi eu tive que brigar com meus servidores. Exato. Você é maluco! Eu faço isso há 20 anos. O indivíduo faz há 20 anos a mesma coisa, ele não tem 20 anos de experiência. Ele repete há 20 anos a primeira experiência que ele teve. É um horror. Entende? Então, aí fui fazer isso, eu era louco, arrumamos. De repente, quando veio o PJE é isso. Porque todo servidor faz de tudo. Ele se responsabiliza pelo processo. E isso facilita, otimiza, quando a gente começa a compreender. Agora, é preciso aperfeiçoar. Você, como professor de processo, há muitas questões que precisam ser bem interpretadas e que não fazem mais sentido no mundo de hiperconexão. Né? No PJE, em qualquer... Não faz sentido. Exceção de competência. Discutir competência territorial, quando, na verdade, faz... De onde você estiver, você participa. Mas para isso eu preciso que o processo esteja integrado. Porque não faz sentido fazer carta precatória.
Não faz Exatamente. sentido. Ou seja, é preciso pensar num mundo hiperconectado. Então, primeiro a gente precisa conectar o Brasil. Depois a gente discute, talvez, o resto do mundo. Eu fiz hoje, eu estou aqui com cara da pauta de hoje de manhã. Né? Hoje eu fiz um processo, tentativa de conciliação e execução, em que o reclamado diz, eu fechei no Brasil. Eu estou trabalhando nos Estados Unidos. Eu não tenho patrimônio no Brasil. Mas eu quero fazer uma pós-conciliação, não sei o que. Então beleza. a gente ficou discutindo. A gente estava tentando resolver. Aí o indivíduo, não, eu fico fiado. Não. Às vezes, quando você só consegue ver dentro da caixinha, a sentença tem de ser executada. O indivíduo esquece que a execução frustrada é o instituto processual. E se eu não achar patrimônio, eu não vou inventar. Exatamente. Entende? Há muitos anos eu falo, o indivíduo diz assim, o senhor não tem nenhuma novidade de execução? Eu digo, para que novidade de execução? Não, é para ver se a gente consegue efetivar. Bem, a grande questão da execução é ter dinheiro. É ter dinheiro. É não ser Esse é o grande insolvente. problema. Exato. Ou se o indivíduo não tem dinheiro, não faz. Aí começam as ideias mirabolantes. Eu começo a pensar em desconsiderações seguidas para até achar alguém, que alguém vai ter que E o pagar. processo leva anos e nunca Exatamente. acha esse dinheiro e é uma frustração eterna para quem tá. Exatamente, né? A gente brinca dizendo que há determinados aspectos, em especial do processo civil, né, que se tornou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. Ah, meu Deus do céu. Professor, tem uma coisa que eu quero lhe perguntar que, assim, eu acho que é primeiro para a gente esclarecer o geral para o público, e aí eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Mas acho que é importante explicar um pouco o que é assédio moral. Sim. Né? Diferenciar que eu vejo que tem muita confusão do que é assédio moral. Tem coisas que a pessoa não tem noção que está passando por assédio moral, e tem outras que se trata de uma relação de trabalho ou de uma cobrança, às vezes, que faz parte daquela relação e que a pessoa considera assédio, mas que de fato não se configura, que ali a linha, por vezes, é tênue. Eu acho que na grande maioria das vezes, a meu ver, como uma pessoa que não atua diretamente com o direito de trabalho, não é tênue na maioria das vezes. Mas algumas vezes, sim, isso gera uma certa confusão. Então, acho que a gente poderia explicar, né? Sim, tranquilo, estou à Tem disposição. ninguém melhor para poder fazer isso. É E só para puxar o gancho, que aí é a minha dúvida pessoal, assim, na verdade, uma curiosidade. É a questão de assédio moral agora, nessa era digital. Porque hoje, as relações de trabalho... Home office. Já começa que você tem o WhatsApp da pessoa, você está disponível 24 horas por dia. A advogado está sempre disponível. Seu Instagram sempre. Hoje, as pessoas têm sempre disponível. Sempre. Full time. Eleitoralista e criminalista, então. Se tiver uma situação... Hoje, todo mundo compartilha a vida no Instagram. Já começa daí. Então, hoje, empregador e empregado têm acesso à vida pessoal um do outro. E aí a gente tem também o assédio moral, não só em relação às circunstâncias da própria relação de trabalho, mas da vida pessoal daquela pessoa, né, que às vezes sobressai essa esfera. Então eu queria saber aí desse assédio moral dentro desse mundo extremamente digital que a gente tem hoje. Esse tema é a minha cara, como eu digo, né? Na peça teatral. E é preciso lembrar, por que é minha cara? Porque isso está sempre nos meus campos de investigação desde que eu comecei. Eu digo assim, minha dissertação de mestrado no distante ano de 97 foi sobre dano moral. Minha tese de doutorado em 2000 foi sobre assédio sexual. E depois meu segundo mestrado foi sobre assédio moral. Sobre assédio moral, eu escrevi alguns livros, né? Eu fiz o primeiro especificamente sobre assédio moral, em parceria com a Adriana Vizicova e Renato Barros, que foram meus alunos e orientandos. Depois eu passei a trabalhar o assédio moral organizacional com Claís Gunça, e com ela mesmo a gente trabalhou depois um e-book de um assédio moral organizacional virtual. Ou seja, você está falando a minha praia do que eu realmente gosto de falar. Professor, então, só fazer um adendo aqui. Ele está falando que essa é a praia dele, mas a gente foi pedir sugestão de tema, ele me mandou um praia tratado dele é de muito sugestão. extensa, Olha, aqui são alguns dos temas que eu domino.
Ainda falou assim, mas pode sugerir qualquer outra coisa. Estamos aí para fazer. Mas esse toca no coração. Esse digamos assim. Você deu a bola aqui que você facilitou pra ele. Tá que nem Everton Ribeiro. Tá recebendo a bola aqui. Eu queria apertar o professor. Ok, vamos lá. Nem tava no meio dessa lista extensa. Imagina. Então, mas vamos lá. A palavra assédio, ela ou assédio sexual, ou assédio moral. Assédio é uma palavra que ela contém em si uma ideia de restrição de liberdade, de cerco. E isto, na verdade, os primeiros estudos jurídicos sobre assédio trabalharam essa questão. Uma determinada conduta de cerceio da liberdade, seja da liberdade sexual, pensando em assédio sexual, seja de uma determinada restrição ou um atentado à dignidade psíquica do indivíduo no assédio moral. Essa é uma questão como que eu acho que é muito importante eu falar da teoria e falar da disciplina normativa internacional sobre o tema que o Brasil ratificou. Né? Por quê? Porque o tema do assédio lembra cerco, lembra repetição, lembra postura, conduta reiterada, não é a priori, na sua concepção original, de ato único. E é preciso entender que, vou falar dos dois, tá? Do assédio sexual, né, ele foi tipificado no direito brasileiro, mas às vezes a tipificação não é a melhor saída. Por quê? Porque as pessoas acham que assédio sexual é só o que está tipificado. E, na verdade, a expressão assédio sexual é muito mais ampla. Aquela é talvez a forma mais dramática, que é o assédio sexual quiprocó. Que não é quiprocó de briga, não, é em latim, quid pro quo, ou seja, isto por aquilo, assédio sexual por chantagem, que parte do pressuposto de um desnível de hierarquia, de desvinculação de vinculação entre esses sujeitos. Mas ela não é a única modalidade, porque assédio sexual é a restrição de uma liberdade sexual. Algo que hoje está na moda. Eu falo isso há quase 25 anos. Né? O assédio sexual tutela o direito de dizer não. Entende? E isso é algo que a gente precisa deixar bem claro. Pegando a ideia dessa restrição para o assédio moral, a gente está mudando o interesse jurídico violado. Ou seja, é claro, é a liberdade sexual. Aqui a dignidade psíquica é muito mais amplo. Né? E é preciso, claro que quando você atenta contra a liberdade sexual, você atenta também contra a liberdade psíquica. Mas a gente precisa entender essa perspectiva de uma forma mais ampla. E aí já botar a informação talvez nova para muitos. O Brasil ratificou uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 111, que trata de combate a todas as formas de discriminação. E expressamente fala sobre assédio, e isso se tornou direito positivo no Brasil pela incorporação, né? Como assédio como ato reiterado ou único. Ou seja, a ideia tradicional de cerco, de conduta reiterada, foi flexibilizada por uma normativa internacional que é incorporada ao Brasil. Importante. E assédio moral é uma conduta. E aí, bom trabalhar vários ramos. Direito do trabalho, mas também direito civil. Abusiva. Nós estamos aqui na seara do artigo 187 do Código Civil, né, do abuso de direito. Uma conduta abusiva e violadora da dignidade psíquica. Nós não temos uma previsão tipificada. Porque o assédio moral, na verdade, é o que nós chamamos de um conceito jurídico indeterminado, de um estándar jurídico. E que nós vamos verificar isso. Quando eu comecei a falar sobre assédio moral há cerca de 20 anos, as pessoas diziam: Rodolfo, você está maluco? Você é muito estranho mesmo. Você vai estar querendo pensar em respaldar o mais leve roçar das asas de uma borboleta. Você está começando a ficar sensível demais. Isso nunca vai pegar no Brasil. Você vai acabar com a espontaneidade. Bem, 20 anos depois, toda a minha pauta... Todo dia eu tenho pelo menos um processo sobre assédio moral. Vulgarizou? Não. As
As pessoas tomaram consciência. Exatamente. Há uma mudança. As pessoas gostam muito, sempre aquilo que eu falei no nosso bate-papo anterior. As pessoas, quando saem da sua zona de conforto, elas tendem, até com mecanismo de defesa, a querer hostilizar ou trazer um elemento pejorativo. Quando você vê muitos pedidos de reparação por danos morais, o indivíduo começa a dizer, é indústria do dano moral. Não necessariamente. Pode ser literalmente uma tomada de consciência de que aquela conduta que no passado era tida como normal, aceitável, hoje não é tolerável. Então, há nesse ponto. Então é preciso compreender que, como nós estamos com um conceito aberto referente a uma conduta de natureza abusiva, normalmente reiterada, mas a gente já viu a ressalva disso, atentatória à dignidade psíquica do indivíduo, não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. E por isso, eu costumo dizer que, em matéria de assédio moral, eu explico o estándar para dar liberdade para as pessoas e, para efeito ilustrativo, eu começo a dar exemplo. Né? E perceba que texto sem contexto vira pretexto. E é preciso entender esta questão do assédio moral. Por quê? Porque, só para explicar o que eu acabei de mencionar, o que é assédio moral? Aí o cara diz assim, é cobrança de meta. Não. Cobrar meta é perfeitamente natural, o mínimo de organização. Você estabelece um objetivo para fazer isso. Não é a cobrança de meta, é a cobrança abusiva. É a cobrança que vilipendia a imagem do indivíduo, que joga a sua autoestima no ralo. É aquela coisa que expõe a imagem. É preciso entender que cobrar meta não é o problema. Ah, não, então, assédio moral é imaginar nessa circunstância algum tipo de ordem dura. Ordem dura não, depende da circunstância. Né? Imagine você está numa corporação militar, você está numa situação que você está treinando para trabalhar com o repórter. Como é que você... Porque perceba, a relação na formação de um determinado profissional que merece todo o respeito da corporação militar para ir para a frente do crime, não pode ser, digamos assim, a conversa mais delicada. Porque o indivíduo tem que estar preparado para uma situação de pressão. Um médico como seu filho. Um médico, meu filho, vai ser médico. Já pensou? Se ele vai querer ser cirurgião, ele precisa trabalhar com situações de tensão. Então, é preciso compreender que texto sem contexto vira pretexto. Por quê? Porque o indivíduo quer transformar a equipe de vendas dele na tropa de elite do filme. E aí diz, aguenta, eu tenho que pedir pra sair. Calma, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Entende? Então, aí que perceba, esse tipo, às vezes eu esqueço da minha ênfase, mas não, fica à vontade. Né? Entende? É preciso compreender que a forma de lidar, as palavras têm poder. E às vezes a mensagem até é positiva, mas a forma como é dita machuca. E não é um roçar das asas da borboleta. Às vezes é literalmente uma redução daquela pessoa do qual você até tem uma certa estima, aparentemente, jogando-lhe no chão. E isto é algo muito complexo. Por quê? Porque é sintonia fina. As situações parece que é assédio, parece que não. Eu já tive situação, eu vou me permitir não dar muitos detalhes, mas foi um processo que eu já joguei há algum tempo. Uma determinada empresa pública, né? Havia um indivíduo que estava sendo acusado de ser o grande assediador. E aí uma ação rumorosa. E acho que eu posso dizer, já tem tanto tempo, né? Já passou os prazos, não vou dizer os nomes, né? Foi contra os Correios. Uhum. E aí o indivíduo lá dizendo que era um absurdo, não sei o quê. E aí eu fui ouvir a prova oral, né? Claro. E aí eu falei assim, vem cá, e como é que era esse chefe? O chefe era muito duro, muito duro. Muito duro como? Você sabe que ele ficava exigindo que a gente entregasse todas as cartas? Aí, certo. Mas como é que era? Não, ele dizia, não, a gente precisa fazer isso. Todo dia. Aí eu não, mas é porque tinha já uma margem assim que o pessoal já... Mas vem cá, ele estava exigindo... Mas ele xingava? Não, ele ficava assim, a gente já estava acostumado com um determinado ritmo, eu assim... Aí eu ouvi uma das minhas, ouvi duas vezes. E eu perguntando, porque você
na imparcialidade, ele xingava, não, ele falava como, não, ele dizia assim, mas ele cobrava o tempo todo. Aí eu fui julgar o processo. Ele queria que eu fizesse o meu trabalho de qualquer jeito. Exato. Aí eu disse assim, esse fulano que está sendo escorraçado nesse processo, para mim, é o servidor que eu quero, porque eu quero que as cartas cheguem. Exatamente. Ou seja, eu não quero. Ele não tem o direito de agredir os subordinados, ofendê-los, chamá-los de mole, preguiçoso, não sei o quê. Mas exigir o cumprimento das funções. Eu digo, esse é o servidor que eu quero. Tomara tenhamos mais. Tomara que tenhamos mais pessoas assim, né? Porque eu não posso pensar num serviço público ineficiente. Eu não posso pensar num serviço público que destrua com o servidor. Mas exigir dentro do horário, sem exigir algo a mais do que o que está no contrato, aí, sabe? Mas às vezes, eu penso assim, o indivíduo acha... isso aí você está falando, então o exagero é só do empregado. Não, às vezes o exagero é do empregador. Eu posso falar as loucuras que eu já tive, porque como eu escrevo há muitos anos, acaba sendo... eu viro uma referência. E as pessoas acham caso... esdrúxulo, vou usar a expressão esdrúxulo, eu vou tentar não falar palavrão, porque nos autos tem um palavrão, né? Tem um caso que ficou clássico aqui, de Sergipe, aqui do lado, de uma determinada distribuidora de bebidas, que o indivíduo que não batia a meta tinha que tirar uma foto segurando, eu vou usar uma imagem mais eufemista, um excremento de plástico. Meu Deus. Tirar uma fotinha, sabe assim, empregado do mês, e escrever lá. Eu posso falar palavrão aqui? Pode. Claro. Eu sou uma merda. Ah, pelo amor de Deus. A pessoa mandou o acórdão pra mim, eu digo, eu não acredito nisso. Que absurdo. Aí tinha um outro que. Esse aqui eu não tenho o acórdão, não. Esse eu julguei o processo. É o fim do mundo. Um processo aqui de Salvador, uma determinada seguradora. O indivíduo que não batia a meta chegou a ser engraçadinho. É isso, assim, eu acho engraçado. O pessoal acha engraçado. Assim, o indivíduo que não batia a meta tinha que botar dente de Drácula, capa de Batman e servir suco de uva para os colegas, porque ele era um sanguessuga que estava tirando o sangue da empresa. Meu Deus do Deus. E eu, com esse meu jeito irreverente, eu olhei na petição inicial e disse, eu não acredito nisso, eu não acredito, tá exagerando, não é possível, não é possível. Aí eu fui perguntar para o preposto, sabe? É verdade que isso? Ele disse, é verdade. Aí eu disse, de quem foi essa ideia de jirico? Aí o preposto levantou o dedinho, foi minha. Sabe, aquela situação assim, porque as pessoas acabam anestesiando a sua capacidade de se indignar. Era o sangue da empresa, meu tinha Deus. um assim, tinha um do TRT da segunda que recebeu, o indivíduo que não batia a meta, tinha que passar por um corredor polonês. Meu Deus. Sabe o corredor polonês? Botar assim, dar os cascudos. Eu digo, meu Deus do céu. Aí, não, mas é que entre amigos pode, mas peraí. É preciso comprar. Digamos assim, as pessoas perderam o referencial do que se pode fazer na sua vida privada e do que se pode fazer nas relações privadas. Entende? E isso é complexo. Eu tenho essa corda, eu coleciono, porque são situações assim surreais que a gente recebe. Tinha um, inclusive, foi no TRT da 12ª de Santa Catarina, né? Meu pai era catarinense, né? E aí eu tenho muito parente lá. Aí eu recebi isso como piada pra mim. Pô, você é baiano, vai gostar disso. Aí eu já vi que não é vitória. Eita, lá Né? vem. Aí o cara chegou e disse assim, o cara que não batia a meta tinha que botar shortinho de Carla Pérez e dançar na boquinha da garrafa. Eita, Né? Aí eu disse, olha, não há limites para a criatividade humana ou para a imbecilidade. Né? Alô, MPT. Alô, MPT. Eu posso fazer o quê com uma coisa dessa? E perceba, eu tenho os acórdons, tenho sentenças, são coisas assim, surreais. Né? Aí eu preciso dizer o efeito pedagógico das ações judiciais. Sim. Isto era mais comum do que você possa imaginar há 20 anos. Hoje, a gente pode dizer, que loucura, não é verdade, não. Há 20 anos era uma brincadeira.
É verdade. Sabe? Eu já... A conduta de normalização de posturas abusivas mostra muitas vezes o perfil da sociedade de cada tempo. Talvez seja isso uma diretriz. Não, sem dúvida. Eu lembrei agora, professor, você falou isso da importância do contexto. Eu ouvi esses dias uma frase que eu tomei um susto. Tem uma amiga minha que tem empresa, e aí uma subordinada dela falou, porque fulana virou pra mim esses dias e falou, eu vou te jogar pela janela. Eu tava de cá, eu fiquei assim, aí ela fala, ou você cai, ou você voa, vai voar comigo? Eu falei, então pronto, então dá certo. Eu já ia dar um puxão de orelha, você vem eu vou te jogar pela janela. Eu olhei, eu falei, amiga, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é fantástico assim explicar isso, porque tem coisas que as pessoas tratam como se fosse uma brincadeira e normalizam no ambiente de trabalho, é abusivo. Pra quem tá... fazendo a brincadeira pode ter graça, mas pra quem tá ali sendo tratado como sanguessuga, enquanto tá dando sangue... É uma frase que eu dizia para meus filhos, hoje já são adultos, mas eu dizia, a brincadeira só tem graça quando todo mundo acha graça. A brincadeira não é engraçada quando quem faz acha graça. É preciso entender essa lógica de contexto, porque senão a gente normaliza condutas abusivas e isso, às vezes, essa circunstância, a gente falou no começo, como eu estou já envelhecendo, né? Mas assim, às vezes eu vejo ciclos, são ciclos, né? Eu vejo que há momentos de maior... liberdade, menor liberdade, há momentos que as pessoas acham determinadas condutas perfeitamente naturais, hoje acham absurdamente violentas. E isso, por que eu falo da minha idade? Porque eu já passei dos 50. Quem conheceu o Carnaval de Salvador nos anos 90... e fosse olhar com o olhar de hoje, ia dizer um absurdo. As pessoas puxavam o cabelo das mulheres. Com toda certeza. Ou seja, as pessoas faziam coisas absolutamente... Hoje são impensáveis. Então perceba como a contextualização é importante, e isso é muito importante também para o assédio, sabe? Eu brincava muito uma vez, eu fui juiz em 3 cidades da Bahia antes de ser de Salvador. Teixeira de Freitas, Eunápolis e Ilhéus. E aí era interessante, Teixeira de Freitas é uma cidade com uma população evangélica muito mais predominante. Eunápolis abrangia Porto Seguro, então a visão completamente diferente. Inclusive em Eunápolis era bem interessante, eu sempre fui um cara muito liberal, mas a minha antecessora era bem rigorosa. De repente eu entrei na sala de audiência e eu vi uma testemunha, a testemunha estava de toga. Eu não entendi. O que é isso? Por quê? Porque o pessoal de Arraial da Ajuda não tem calça. Ia para a justiça, como a minha antecessora não deixava, eles já tinham uma autorregulamentação dos advogados, pegavam uma beca e já colocava. Isso seria impensável em Teixeira. Entende? Então, e é preciso entender o contexto. Né? Por quê? Porque numa sala de audiência, embora eu acho interessante, eu tenho muito orgulho disso, as pessoas muitas vezes não me chamam de excelência, me chamam de professor. Porque a maior parte dos advogados são meus alunos, então, professor, assim. Aí eu digo, tudo bem, confere, mas tem que ter sempre cuidado por causa da parte que não sabe. Claro. Mas na mesa de audiência há um determinado respeito. Ser professor ainda considera o respeito. Mas se eu for jogar bola com esses advogados, essas partes, você não vai me chamar de excelência. Com certeza não. Entende? Então, o contexto é diferente. Sim. Se a gente vai jogar bola, você xinga. De boa. Entende? Eu fui jogar bola lá em Teixeira de Freitas, eu sou grosso, eu sou o tipo gordinho, né? Que ia lá segurando a bola, aí o advogado estava jogando bola e disse, passa a bola, excelência. Eu digo, não dá para jogar bola, não você. Passa a bola, excelência. Mas achei jogando bola super formal, viu? Porque aqui em Salvador bateu baba. Bateu baba, né? Esse podcast, ele vai para todos os confins do universo. O que não tem aqui é formalidade. Então, por favor, tire essas travas. De modo nenhum. Professor, eu queria lhe fazer uma outra pergunta
Com toda certeza, o advento da tecnologia, já que a gente está falando bastante sobre isso, facilita em termos probatórios. No entanto, as relações mudaram, o home office é um exemplo grande disso, mas o próprio trabalho menos formal, ou o trabalho informal, para quem preferir uma tese ou outra, também é uma realidade. Os aplicativos da vida. Então, eu queria que o senhor fizesse um paralelo, se possível, entre prós e contras da tecnologia e das relações de trabalho. Se de um lado nós temos prós claríssimos, nós temos um arcabouço probatório, meios de prova muito mais frutífero do que antigamente, de outro lado nós temos relações hipercomplexas e difíceis de regulamentar. Como é que o senhor enxerga isso? Bem, pensando, a tecnologia, ela não é neutra. Toda tecnologia tem em si, no mínimo, o viés ideológico de quem a criou. Então, se você vai construir uma cidade num joguinho... Qual é o nome daquele joguinho que tem? The Sims. The Sims. Ou The em Sims outros... é da nossa geração. Tem agora o Blocker. Minecraft, né? Não? Tem o Minecraft. Minecraft. Minecraft é depois do The Sims, mas esse Blocks é mais recente. O esporte. Tava batendo um papo outro dia com um Sims. colega. Então perceba, o colega nosso estava dizendo que a filha dele estava construindo uma cidade lá nesse Blocks, alguma coisa assim. Aí ele disse, que legal, o que é que você fez? Eu fiz uma farmácia, fiz aqui uma escola, Aí o pai perguntou, e você fez uma igreja? Aí ele disse, não. E no sistema não tem. Nossa senhora. Ou seja, esse eu não estava, não. no sistema não tem. Ou seja, a gente às vezes é escravo do sistema. Meu Deus. E perceba, eu respeito quem tem fé e respeito quem não tem fé. Claro. Mas o jogo é feito para todo mundo. Ideologicamente foi feito para alguém que não tem fé. Ele vai vender menos, inclusive. Entende? Exato. Então é algo que era preciso entender. Há sempre uma possibilidade de um viés discriminatório. Quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente não pode fechar as histórias, que é talvez uma das grandes questões, porque é lidar com um mundo que a gente não está acostumado a atuar. Então, nas relações jurídicas de direito material, nós temos desafios. A chamada uberização, né, ou seja, o trabalho com plataformas digitais, é um desafio. E a gente já está, ainda muito... preso à ideia do tudo ou nada, Isso. da relação de emprego ou da prestação de serviço, do céu e do inferno. E quando, na verdade, é talvez muito mais do que 50 tons de cinza. Então é preciso, talvez, ter uma disciplina normativa para garantir um mínimo de dignidade, sem talvez esvaziar o serviço pensando nas relações de consumo. Mas a gente precisa entender para que isso não seja também uma forma de dumping social para inviabilizar outros tipos de atividade. Há muitas questões no trabalho das plataformas, no teletrabalho, no assédio moral, virtual. Né? Hoje nós somos escravos dessa loucura chamada celular. Absolutamente. Né? E é preciso compreender toda a complexidade. E a própria noção das redes sociais, da própria noção da exposição da sua imagem. Né? Não dá para o indivíduo fazer uma postagem no TikTok ou fazer um Reels dizendo vou processar aquela empresa com minhas amigas e depois se negar isso numa contradita no processo. Porque o fato está para o mundo. Sim. Entende? Então o indivíduo precisa compreender as dificuldades desse nada admirável mundo novo. E isso reflete também no processo. Né? Quando nós pensamos nas dificuldades ou na amenização dessas dificuldades, dessas facilidades de dilação probatória, note que eu acho isso sintomático. A gente perde um tempo enorme discutindo se prints de tela fazem prova. Ou seja, a gente precisa verificar, o senhor fez esse fato ou não? É do senhor? O senhor teve essa conversa?
Porque a gente fica nos apegando quase numa visão cartorial, já tem que fazer a ata notarial, porque isso que está no Marco Civil da internet e no CPC. E aí a gente vai. Aí você vai discutir, pensando nessas circunstâncias, né? A gente precisa admitir uma dilação probatória, verificar se a prova é idônea ou não, se é. Claro, se o indivíduo nega que ele fez aquilo, se nega que tem aquela conversa, são questões que a gente vai ter que analisar no contexto. Então, são elementos que acabam gerando um reflexo. Na verdade, a gente precisa entender que o uso da tecnologia, seja no direito material ou no direito processual, não é para o bem ou para o mal, mas é sim um fato inevitável. Ou seja, não dá para pensar na relação de emprego da mesma forma como em 43, quando veio a CLT. Com certeza. Não dá mais para pensar o processo civil como foi concebido por Buzaide no CPC de 73. Então, é preciso entender que nós temos uma nova gama de novos problemas, ou de outra forma, até de velhos problemas com novas vestimentas. Uma roupagem. Então, essa nova roupagem é algo que nós precisamos aprender a enfrentar cada um deles. E não tem resposta padrão, não. Sabe? Eu aprendi que a gente não deve ter medo da tecnologia. A gente deve ter medo de ser escravo dela. Perfeito. O ministro Carlos Veloso, falando para a magistratura, num congresso nacional da magistratura em 99 para 2000, ele falou certa vez: senhores juízes, aos senhores não é permitido ter medo. Vocês só podem ter medo de uma coisa: medo de ter medo. A gente não pode ter medo da tecnologia. A gente não pode ser escravo dela e achar que cada um traz verdades absolutas. Não, a gente vai construir, ponderar e fazer isso no direito material ou no processual. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, voltando para um tema que eu já sei que o senhor gosta, que é de assédio moral. Queria saber o seguinte: um empregador, ele pode, de alguma forma, controlar o que o empregado posta ou deixa de postar em redes sociais? Duas questões relacionadas. Uma é a investigação social. Verificar o que o empregado, o candidato ao emprego, posta normalmente e levar isso em consideração na ideia de contratar ou de mantê-lo no posto de trabalho é algo lícito a partir do momento em que nós estamos trabalhando com expressões públicas. Uhum. Isso, as primeiras decisões foram ainda sobre o falecido Orkut, sabe? Mas a gente pode falar sobre Facebook, sobre Instagram, né? É preciso entender que às vezes até uma rede mais restrita, como o Tinder, né? Às vezes pode gerar uma determinada repercussão mesmo sendo no campo da vida privada. E isso a depender do contexto. Uhum. Não para um mercado, mas talvez sim para uma igreja. Né? É algo a se pensar, contexto, né? Texto sem contexto vira pretexto. Agora, eu não posso me imiscuir na vida privada do cidadão, né? E para dizer o que ele pode ou o que ele não pode postar. Eu não posso proibi-lo de postar, ou de expor, ou de viver na sua interação virtual. Mas todo indivíduo que vive uma interação virtual tem de assumir as consequências do que está falando. É para isso que serve o close friends, os melhores amigos. Exato. É preciso entender esse tipo de questão. Por quê? Porque, cara, é muito simples. Eu estou falando de processos. Né? O indivíduo ajuizou uma ação de indenização, né, por um acidente de trabalho, né, dizendo que se machucou no ambiente de trabalho, mas postava competindo em campeonato de skate. E aí o indivíduo tomava queda, não sei o que, diz assim, entender, foi ou não foi, se é um dado, algo que você está expondo, você está falando. Agora, só porque eu falei para matar a cobra e mostrar o pau, né, uma expressão antiga, né, no falecido Orkut,
né? Houve uma situação que ficou emblemática, né? Uma determinada supermercado, não vou dizer o nome, né? Descobriu que os empregados tinham uma comunidade no Orkut, os escravos do... Entende? E aí era uma comunidade para falar mal da empresa. Ou seja, no mundo virtual, mas que a pessoa podia entrar. Então, perceba, esse tipo de postura pode gerar uma repercussão. Agora, e indo além, porque isso pode também cair no campo do assédio moral. A restrição, por exemplo, e aí quando você fala do controle extralaboral, seja no mundo virtual, seja no mundo presencial. Há empresas que tinham no seu código de conduta que não pode haver relações afetivas entre colegas de trabalho. Verdade. Perceba, você não pode escolher com quem eu me deito. Você não pode controlar o meu coração. Você pode estabelecer, sim, restrições a manifestações de afeto dentro do ambiente, mas fora. É algo que acaba sendo um campo que no Brasil gera uma situação, já julguei processos nessa situação, e que é uma relação entre pessoas que trabalham juntos é extremamente comum. Porque você passa mais tempo no seu trabalho, às vezes, do que com a sua família. Então, isso surgir, um amor, uma paixão, é algo que é possível. Então, é preciso ter esse cuidado. Agora, saber o que é possível. E aí, pensando em direito norte-americano, que eu me lembro que fiz uma pesquisa sobre isso na época, havia restrições e havia discussões sobre validade, sobre determinados aspectos de relacionamentos afetivos, né, com pessoas ligadas ao concorrente. Uma determinada... Mais delicada. Aí é uma questão mais delicada. Segredo do industrial. ponto de vista ético. Você trabalha numa fábrica de refrigerantes, o seu esposo ou esposa trabalha na concorrente. Tem que Isso saber... é possível? Esta é uma questão verificando o acesso do dado, qual a informação. Aí discutia-se. O indivíduo pode, trabalhando por uma fábrica de cerveja, ser flagrado tomando cerveja da outra marca? Se discutia isso, mas vem cá, é o exercício da sua liberdade fora. Claro. Isso é um aspecto ético? Isso é um aspecto jurídico? São questões, tudo dessa questão do controle, né? E é preciso entender, eu aproximei o assédio moral do assédio sexual, porque é preciso também buscar esse dado. Para fazer uma racional, até porque a gente já está falando há muito tempo, né? E eu não quero cansar demais o povo que está nos vendo. Né? Não, vai. Imaginar o seguinte, que eu que sou um fã de séries, algo assim, eu lembro de Dr. House. Sim. Né? Para quem não viu, vou dar spoiler, tá? Lá na quarta... Eu adorei o lá na quarta temporada, Dr. House, né, assume o relacionamento com Cuddy, que era a chefe dele. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que informar que tinha um relacionamento para o comitê de ética da empresa. Mas isso é se imiscuir na relação afetiva? Não. Porque se ela é a subordinada, ela é a superior dele, a gente tem uma conduta de combate ao assédio sexual. Então, é preciso compreender qual é o bem jurídico que está sendo protegido ou eventualmente violado quando nós exigimos ou não determinada conduta. E não deve ser só e somente um desagrado das preferências do patrão ou do superior hierárquico. Excelente. É por conta de todas essas questões que no cancioneiro popular se fala que onde se ganha o pão, não se come a carne. É por aí. Mas o problema é que a gente adora hambúrguer. Nem sempre, né? Essa eu nunca tinha ouvido, não. Essa eu gostei. Uma certa feita eu ouvi um caso de um amigo que disse que foi convidado pelo chefe imediato, não sei qual era a firma, qual era a empresa, enfim, para almoçar. E ele chegou no almoço, ele, o chefe e mais outros colegas, e todo mundo pediu refrigerante, suco, e ele pediu uma cerveja. E tomou uma cerveja. E quando retornaram, ele foi mandado embora porque o chefe encarnou na ideia de que ele não poderia beber. E era uma cerveja sem álcool. Conduta abusiva. Manifestação de preconceito. Sabe, uma das missões da minha vida
é combater o preconceito. Sabe, eu tenho que pensar em arrematar, e eu preciso dizer que há anos, seja no direito civil, seja no direito do trabalho, seja no processo, que são as minhas áreas de maior atuação, né, a gente precisa compreender que quando você se apega aos conceitos que foram arraigados, seja por sua formação educacional, religiosa, familiar, o que quer que seja, há uma grande possibilidade de você violar direitos. E se há algo que eu quero deixar como testemunho de vida é que é preciso sentir a dor do outro. É preciso respeitar quem é diferente. É preciso respeitar quem tem gostos diferentes. Nem que seja tomar uma simples cerveja no horário do expediente. E não manifestar os seus valores como uma barema de medição de caráter de conduta. Perfeito. Professor, tem uma grande dificuldade, eu acho, um grande desafio dessa era digital, que eu acho que é geral. Acho que todas as relações de trabalho hoje também há trabalho por meio de WhatsApp, por e-mail, onde a gente está disponível 24 horas por dia. A gente está acessível 24 horas por dia. Como se dá isso? Porque a gente tem horários de trabalho, mas esse controle ele acaba ficando pulverizado. Há essa disponibilidade daquela pessoa ali. Acho que a palavra não seria nem disponibilidade, mas a possibilidade de acesso a essa pessoa fora do horário comercial, fora do horário convencional de trabalho. Sobretudo quando a gente está tratando de home office, acho que a pandemia até flexibilizou essa questão de horário, porque, né, enfim, e horário de intervalo também, de trabalho. Como é que se dá isso a partir... Só para lembrar de um caso que eu lembro que eu ouvi uma vez, um advogado, não me lembro qual foi, mas um advogado comentou o seguinte, que que ele fazia o seguinte, quando ele contratava um advogado, ele dizia assim, se você ficar disponível 24 horas pelo WhatsApp, eu lhe pago um adicional de tanto por mês. Não vou lhe acionar, não. Mas se eu precisar, eu quero poder lhe acionar a qualquer hora. E eu lhe pago um adicional por mês. A pessoa topou, fechou. Meses depois... Meses depois, ele acionou uma vez, a pessoa não atendeu, foi demitida. Então, foi dispensada. Então, eu queria saber sobre isso, essa questão desse acesso 24 horas por dia e como há esse controle pela Justiça do Trabalho. Bem, essa é uma dessas questões novas que nós temos de enfrentar no nosso dia a dia. O sistema normativo trabalhista, ele estabelece uma limitação de jornada e estabelece as suas hipóteses de exceção que estão no artigo 62 da CLT, que é o trabalhador externo, é o exercente de cargo de confiança e, mais recentemente, com modificações, o teletrabalhador, que recebe, aí na atual disciplina, por produção ou tarefa. O fato de ser teletrabalhador hoje, e essa é a disciplina normativa positivada hoje, não exclui limitação de jornada necessariamente. Você tem horário. Aí é a forma de como fazer isso. A dificuldade probatória é outro elemento. Por quê? Porque se o indivíduo pode ser acessado a qualquer momento, ela não necessariamente tem que responder nesse momento. E a discussão sobre o WhatsApp eu tenho, mas mando hoje para ver no dia seguinte, é algo para ser feito imediatamente? Essa é uma das discussões do contexto. Por quê? Se há uma demonstração inequívoca, e isso não é fácil do ponto de vista probatório na prática, sim, de que há um abuso nessas comunicações. É claro, eu deveria juntar o ato notarial, ou juntar os prints mesmo, mostrar com os horários, com os dados, com a conversa, mostrando que isso era uma conduta que não era episódica, mas sim presente. Trazer isso, a gente pode pensar em situações não somente de sair das exclusões de limitação de ausência de controle de jornada, para pensar em pagamento de horas extras em geral, e talvez, sim, a depender das circunstâncias, imaginar se não há um tratamento de rigor excessivo a ensejar uma hipótese de despesa direta, se for o caso, ou uma reparação de danos. É possível. Agora, não é algo fácil.
a quantidade de ações que temos sobre isso no Brasil não é considerado significativo o suficiente para construir uma jurisprudência consolidada. Sim. Ainda é episódico, ainda é algo que depende de cada juiz, porque não há uma disciplina legal própria sobre isso. Então, nós temos essa circunstância de ser um elemento para a formação da convicção do juiz, para ver se há hipótese, letra A, de sobrejornada, letra B, de uma situação abusiva que gere uma reparação. Você, porém, suscitou uma questão que é interessantíssima. Abstraindo a própria discussão sobre CLT, sobre relação de direito do trabalho, ampliando os horizontes para as relações civis. Eu posso estabelecer numa relação civil, como advogado, que eu terei uma determinada contraprestação pelo uso em horários inconvenientes? No campo da autonomia individual é possível. E pensando em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos nós temos visto vou usar essa expressão, valorização ou revalorização da autonomia individual. Sim. Né? A gente tem visto isso no campo da pejotização, da uberização, e na decisão de hoje mesmo, tratando de direito de família, na discussão sobre a separação obrigatória de quem tem mais de 70 anos e venha lá, disse, é constitucional, posso estabelecer o regime da separação obrigatória. Mas a parte tem a possibilidade de manifestar a vontade por escritura pública, ou seja, a manifestação da vontade sem vício pode ensejar. Ou seja, nós estamos vendo uma revalorização da autonomia individual nas relações de trabalho e nas relações civis como um todo. E eu tenderia, sem ser profeta do Apocalipse, mas usando um dom de profecia, a dizer que nos próximos anos isso ainda vai recrudescer mais no Supremo Tribunal Federal. O professor Pablo, quando esteve aqui falando da reforma do Código Civil, ele até pontuou que é uma tendência. É uma tendência. Em diversos pontos, o Código está priorizando desburocratizar e conjuntamente valorizar a autonomia da vontade. É uma tendência. Eu e Pablo somos afinadinhos. A gente já ouviu falar dessa relação. Essa dupla é um pouco conhecida. É uma dupla que já gerou um time de futebol, né? 11 livros juntos, então. O pessoal na época da faculdade, eu me lembro bem. E vai estudar por quem? Por Pablo e Rodolfo. Era sempre assim, pega lá Pablo e Rodolfo. Pablo. Professor, sobre essa questão, eu até costumo fazer alguns contratos, né, modelos de contrato para empresa, etc. Tal, e a gente já coloca lá no escritório, quando é do desejo da parte, do interessado, limitação de contato. Então, por exemplo, um prestador de serviço qualquer, um profissional liberal, a gente coloca eventuais mensagens enviadas por WhatsApp poderão ser respondidas em até 72 horas, sem gerar nenhum tipo de... Então, assim, é algo que o mercado, pelo menos em termos de profissional liberal, já abraça bem, embora a gente saiba que os clientes não gostam muito de respeitar isso, não. Os meus, por exemplo, até que respeitam bem, mas eu conheço gente que não tem essa sorte. Pior sou eu, que nem profissional liberal sou juiz, sou professor, e gente que eu nem conheço manda mensagem para mim no Instagram. Mas professor você pode me responder? Professor sofre. Colocou professor no já era. Sofre. Quando vai fechar a caderneta, então, Ave Maria, meu celular não para. Ontem mesmo um colega me mandou uma mensagem às 11h30, eu vou preservar o nome dele. Poderia queimar aqui em rede nacional, mas eu vou preservar. Bom, eu acho que Ana já está nos olhando. Eu acho que a gente ia falar 1 hora e meia. Já estamos a 1h45. Para pedir a pizza. Né? Eu prometi a dona Ana que eu ia levar para jantar. Então, a pizza não chegou, então eu vou fazer mais uma pergunta. Tá certo. Vou emendar só com 2, que eu vou aproveitar. Uma casadinha. Que ele fulmina com o olhar, não tá paguei uma leve 2. Eu não vou nem olhar para lá. Eu vou fingir que eu não tô vendo. Eu não vou nem São 2. A primeira é sobre assédio moral ainda, mas é um aspecto que eu acho que tem 2 pontos aí, que é a questão do controle de vestimenta e de aparência. Sim. Né? A gente tem situações que a gente sabe que são devidas e tem outras que já recaem sobre algum tipo de assédio. Então, queria que o senhor pontuasse sobre isso. E a outra questão, eu queria saber sua opinião sobre a reforma trabalhista
e se ela cumpriu com suas promessas. Letra A. O tema da roupa. O dress code. O dress code. A ideia, o estabelecimento de uniforme é algo perfeitamente possível. O estabelecimento de determinadas roupas, maquiagens, cabelos, barba ou ausência de barba, é algo que, a depender das circunstâncias, é tido como abusivo. Há um caso muito conhecido sobre entidades bancárias que proibiam que o indivíduo cultivasse barba, por exemplo. Nós seríamos demitidos Nós seríamos sumariamente. Tranquilamente, né? Ainda mais eu, que sou o elo perdido entre o homem e o macaco, né? Mais peludo do que eu A sou. minha tá feita, então. Mais peludo do que eu sou Alf, Fofão, Tony Ramos e Priscila da TV Colosso. Mas vamos, ou os meus cachorros, né? Então, nesse ponto, é algo que é preciso entender, e também sobre os custos disso. A discussão já foi também questões de ações judiciais com a questão de comissárias de bordo, com a questão chamadas aeromoças, né? A utilização de determinada maquiagem, determinados batom, é algo que gera um custo, e esse custo, em tese, não pode ser atribuído ao empregado. As Big Four brigavam gravata. Havia também havia aqui em Salvador, e há essa uma prática com determinadas lojas de roupas que exigiam que os empregados comprassem a roupa da marca. Da marca. E aí dizia assim, não, a gente está por um desconto muito maior, o preço é muito bom, mas sim, mas você está tentando, você está, não é porque pode usar fora. Bem, perceba, há nesse ponto uma restrição da disposição do salário. Então, esse tipo de questão acaba sendo trabalhada também na perspectiva do artigo 187 do Código Civil, na ideia do abuso ou não do direito. É preciso entender qual o fundamento para se exigir determinada vestimenta, se é razoável ou não e de quem é o custo disso. Né? Por quê? Porque aí, em relação ao custo, tem previsão específica na CLT. Às vezes tem questão de até saúde, exato, ou né? Cuidados, né? Quem está lidando com alimento, por exemplo, usar uma touca. Tem coisas que estão dentro daquela razoabilidade da necessidade. O campo de imaginar. Serviço. Perceba que e aí note como texto sem contexto vira pretexto. Nós estamos em 2024. Retroaja no tempo, minha idade, 50 anos. Eu tenho 51, vou fazer 52. Retroaja no tempo. E aí, de repente, a gente pensa nos uniformes das babás, das empregadas domésticas. Há determinadas questões que no passado era perfeitamente natural, era ótimo. Hoje, às vezes, não é algo que, a depender da circunstância, seja tido como bem visto. A depender da forma como se exige ou do dado, é preciso entender o que é literalmente uma exigência razoável de higiene, de segurança, de dados, ou o que é simplesmente uma manifestação de preconceito. Então, é algo que realmente é preciso entender em determinadas circunstâncias, o caso concreto. A segunda pergunta é uma bomba, né? Por quê? Porque falar sobre a reforma trabalhista ainda nos 48 do segundo tempo é algo complexo. Eu digo ao pessoal, veja lá no meu canal no YouTube, eu fiz uma playlist com 64 vídeos. Eu falei como quem não quer nada. Ponto por ponto da reforma. Por quê? Porque a reforma trabalhista ela foi feita a toque de caixa dentro de uma perspectiva quase de resistência à jurisprudência do TST e das inovações legislativas brasileiras de um determinado contexto, ou seja, havia uma ideia de retroação, ou seja, e soava estranho, porque era uma reforma trabalhista que desprotegia. Né? Não era uma reforma trabalhista pensando no trabalhador. O discurso do trabalhador era puro canto de sereia. Né? Na verdade, ela foi feita para fragilizar mesmo, pensando em diminuição de custos em geral, mas custos do ganho do trabalhador, não de oneração de folha ou algo do gênero. Então, isso é complicado. Agora, as pessoas tendem a entrar num discurso de mortadela e coxinha aqui. Então, tem que revogar? Não é que tem que revogar. Aspectos da reforma trabalhista, na parte processual, que foram boas. Alguém quer voltar a contar prazo em dia útil? Sem ser dia útil? Claro que não. Né? Alguém quer uma desconsideração da personalidade jurídica sem um devido processo legal? Alguém quer uma inversão de ônus da prova na cabeça do juiz? É claro que há determinados aspectos que foram favoráveis. Mas, do ponto de vista de direito material, foi muito... vou usar uma expressão mais genérica, demeritória do trabalhador. Então,
do ponto de vista ideológico, as pessoas entram na briga. Não, tem que ser mais CPF ou mais CNPJ, mais pró-empregado ou mais pró-empregador. Essa discussão é uma discussão política que sai um pouco da nossa diretriz. A gente precisa entender que é fato que foi de fragilização. E isso fica evidente para quem, como eu, estudo essa matéria já há tantos anos, né? Porque boa parte dela foi um Ctrl-C, Ctrl-V das 100 ideias para modernizar o país da Fiesp, ou seja, é literalmente dispositivo igualzinho. Então, isso é algo que soou como um determinado contexto de dizer, olha, o que é que pode ser aí para a gente mudar essa legislação? E foi se colocando, né? Nós tivemos a maior reforma da legislação trabalhista que tramitou em menos de 6 meses. É algo, quando a gente pensa a reforma de um Código Civil, a reforma do CPC, a reforma de determinadas... você tem um mínimo de discussão, a discussão foi pro forma. Então, foi algo realmente complexo. E aí, quem quiser aprofundar sobre o tema, dá uma olhada nos meus canais no YouTube ou manda um oi lá no Instagram que a gente bate um papinho em outra oportunidade, senão eu vou apanhar mais do que normalmente apanho. Eu já não estou nem mais aqui, como diria. Então, acho que por hoje, né, já que a gente não quer segurar aqui, que o senhor tem um compromisso agora, que eu sei, mas acho que a gente conseguiu aqui falar sobre diversos pontos importantes e quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando até agora, agradecer muitíssimo, professor, por ter aceitado esse convite. Foi uma satisfação, eu falo por mim e por João, com certeza. Recebê-lo aqui, uma honra. Prazer foi todo meu. Uma honra, um prazer, um privilégio. Para mim é uma satisfação estar com vocês, né? E contem comigo sempre. Para mim é uma satisfação ver jovens talentos como vocês brilhando, podendo interagir, trazer informação ao público em geral. E a gente está aí para somar. Para mim vai ser um prazer e para os nossos ouvintes ou telespectadores, espero que não tenham se assustado muito com essa criatura irreverente, mas quando eu tinha 18 anos eu não sabia direito o que ia fazer, se eu ia fazer direito, composição e regência, engenharia, ou ia ser hippie em Morro de São Paulo. Eu fiz um poeminha com 18 anos, quando a gente não sabia muito o que fazer. E aí, como você pediu para encerrar com poema, boa, eu encerro com poema. Né? É um poema pensando sobre essas coisas, a gente às vezes não sabe direito o que é que vai fazer da vida, né? E como já cheguei a uma determinada fase que eu vou viver menos do que eu já vivi, eu tento entender qual foi minha verdadeira vocação. Vocação. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. É uma vocação que não existe e nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia em que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Sejam vocês mesmos. Eu tentei ser na minha vida. Que beleza. Com isso, encerramos com chave de ouro. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Um beijo grande. Até de hoje a 15 no Bobaianês. Até a próxima com o Dr. Tiago Aires aqui para poder falar sobre direito eleitoral. Foi meu aluno, gente. Também. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo.